Hoje nós estamos antecipando a experiência do coração aquecido que ocorrerá amanhã, dia 24 de maio, quando todos os metodistas do mundo inteiro comemoram a experiência de John Wesley, a experiência do coração aquecido. Este homem que revolucionou a Inglaterra, o seu país, no século XVIII, e renomados historiadores do metodismo chegam a afirmar que, em função do movimento metodista, possivelmente se evitou uma guerra civil na Inglaterra. O contexto era o contexto da Revolução Industrial e de muita miséria, de muita fome, de desemprego na época de Wesley. E Wesley, um homem pregador do Evangelho, que teve uma experiência genuína, profunda com o Espírito de Deus, ele possivelmente foi um instrumento para evitar uma guerra civil na Inglaterra. E então estamos aqui com alegria para celebrar e pregar a palavra de Deus para todos vocês. Esperamos que vocês recomendem esse culto para os amigos e amigas e que, ao encerrar, vocês possam enviar esses cultos para muitas pessoas e pedindo que elas se inscrevam em nosso canal e que multipliquem enviando esta mensagem para muitas outras pessoas. Quero começar lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz assim, 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu até frisaria aqui, pelos momentos que nós vivemos, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os crentes se reuniam nas casas uns dos outros. Não havia templos do cristianismo no século I. Templos surgiram no final do século III. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos e minhas irmãs, santos e santas de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, quero refletir um pouco com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não apagueis o Espírito. Outra versão diz: não extingais o Espírito Santo. Deus é uno e Deus é triuno. O Espírito Santo faz parte da comunidade denominada Trindade. E aqui fala sobre apagar o Espírito. E um dos símbolos do Espírito é o fogo. Em Mateus 3,11, João Batista falou a respeito de Jesus, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo é um dos símbolos do Espírito. E o fogo é extremamente importante, porque o fogo oferece proteção
em relação aos inimigos. O fogo representa a santidade de Deus. Assim como o fogo físico aquece as pessoas, o fogo do Espírito aquece e nos conforta em nossa caminhada espiritual, especialmente nesses dias fúnebres, esses dias de violência, esses dias de mortandade, esses dias de fome, de miséria. Em meio a esse cenário tristonho, nós contamos com a presença maravilhosa do Espírito Santo, nos aquecendo, nos fortalecendo, nos dando ânimo, coragem, nos motivando para a caminhada cristã. Esse fogo que ilumina também é o fogo que ilumina o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas escolhas e as nossas decisões. Nós necessitamos da sua presença em nossa interioridade, mas isso depende da nossa resposta à presença dele em nossas vidas. Depende de aceitarmos que ele venha residir, que ele seja residente em nós e que ele tenha o controle sobre a nossa vida. O fogo pode ser apagado. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Então, o fogo pode ser apagado pela falta de oxigênio, o qual promove as chamas. Sem oxigênio não existe fogo. O oxigênio aqui é a santidade. O oxigênio aqui é a oração, é a meditação, a piedade, a gratidão, misericórdia, compaixão. São os frutos do Espírito que estão listados lá em Gálatas capítulo 5. São essas e outras coisas que mantêm o fogo aceso continuamente nos altares das nossas vidas. Do contrário, o fogo pode ir se apagando, pode ir se extinguindo e desaparecer. Esses são os combustíveis diários que devemos oferecer para que o Espírito esteja aceso, para que haja fogo em nossas vidas. O Espírito Santo precisa desses meios de graça. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma promessa que se tornou realidade na vida dos cristãos e das cristãs desde os tempos apostólicos, conforme as informações do livro de Atos dos Apóstolos. Fogo que destrói. O fogo tem essa missão de destruir. Mas destruir o quê? O egoísmo, a indiferença, a insensibilidade, as alianças com as trevas, as seduções malignas, enfim, tudo que conspira e prejudica a nossa comunhão com Deus e as nossas interações humanas. O fogo vem para
destruir as coisas que conspiram contra a santidade, a nossa santidade cristã e a santidade dos nossos relacionamentos. Até porque os metais preciosos são submetidos à depuração do fogo. E nós somos preciosos para Deus. O fogo do Espírito presente em nossas vidas vai nos depurando ou vai nos santificando para o encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos e irmãs, só há quebrantamento espiritual mediante a ação do Espírito Santo. Ninguém se quebranta, ninguém se derrama perante o Senhor se não for por ação do Espírito Santo. Aliás, se não for pela ação do Espírito Santo, é fingimento, é puro teatro. Só há conversões, só há quebrantamentos mediante a operação das chamas do Espírito Santo. Ele opera em nós, em nossas vidas, e ele traz os dons espirituais para cada um de nós, de acordo com os propósitos de Deus para cada homem, para cada mulher. Por isso, a ordenança bíblica é um mandamento, não é uma recomendação. Não extingais, não apagueis o Espírito. Ou seja, a ordem para que o Espírito não seja suprimido. A ordem para que o Espírito não seja substituído. Palavra muito forte nos dias que nós vivemos, dias de substituições de quase tudo na vida. O Espírito Santo não pode ser substituído. O Espírito não pode ser sufocado, aniquilado, ou não pode ter a sua voz silenciada em nossas vidas. O fogaréu precisa estar permanentemente e intensamente aceso em nossas vidas. Não podemos apagar o fogo do Espírito em nossas vidas. Não podemos suprimi-lo, não podemos substituí-lo pelas coisas, por mais bonitas e importantes que existem nessa vida. Nada pode ocupar o lugar do Espírito de Deus. O lugar do Espírito de Deus na nossa vida é só dele. E ele não quer que nada venha ocupar esse lugar. Você pode silenciar a voz do Espírito, priorizando outros tipos de vozes e ficar na solidão e existencialmente vazio, perdido no mundo de mentiras, de enganos e de escuridão, sem conexão e sintonias divinas, sem sinais de GPS da graça de Deus. É a opção por itinerários opostos ao itinerário do Espírito. Se você seguir outros itinerários, que não sejam os itinerários do Espírito, você poderá entrar em ruas sem saída, você poderá caminhar na contramão da graça de Deus. O itinerário do Espírito é diferente e ele deseja nos conduzir pelos caminhos da graça de Deus. Aleluia!